Imagine viver em um mundo onde qualquer movimento errado, qualquer ruído fora do lugar, ou até mesmo um reflexo de luz mal interpretado, poderia acabar com a civilização em questão de minutos. Esse mundo existiu. E ele não está tão distante, no tempo quanto você imagina. A Guerra Fria foi uma das fases mais tensas e silenciosamente perigosas da história humana. Depois da Segunda Guerra Mundial, o planeta estava dividido em dois blocos ideológicos e militares gigantescos. De um lado, os Estados Unidos, defensores do capitalismo. Do outro, a União Soviética, sustentando o comunismo. Não havia batalhas diretas entre esses dois gigantes. Eles nunca se enfrentaram oficialmente em campo de batalha. Mas isso só tornava o cenário ainda mais perigoso. Imagine você acordando num dia qualquer. Você toma seu café, dá um beijo na família, vai para o trabalho. O mundo lá fora segue seu ritmo. Carros buzinando, celulares vibrando, memes circulando, conversas triviais. Tudo absolutamente normal. Mas, e se eu te dissesse que nesse dia comum o mundo esteve a minutos de acabar? E você nem ficou sabendo? Nenhum alerta, nenhuma sirene, nenhuma manchete. O fim não veio como nos filmes. Com explosões e correria, ele quase chegou silencioso, por trás de uma tela, e foi evitado por um único homem, que tomou a decisão mais difícil da sua vida, uma escolha contra todos os protocolos. Uma escolha contra a lógica militar. Essa não é ficção científica, não é lenda urbana, é um dos episódios mais perigosos da história da humanidade, e quase ninguém fala sobre isso. No vídeo de hoje você vai conhecer a história de Stanislav Petrov, o homem que salvou o planeta da destruição nuclear, e morreu sem reconhecimento, sem aplausos e quase no anonimato. Mas essa história também nos faz pensar. E se isso estiver prestes a acontecer de novo? A Guerra Fria não foi feita de trincheiras, mas de espionagem, estratégias psicológicas, acúmulo de armas e, principalmente, paranoia. A lógica era simples. Se um lado atacasse, o outro contra-atacaria. Isso levaria à chamada destruição, mútua assegurada, onde nenhum lado sairia vivo. Assim nasceu a era do medo nuclear. Nas décadas de 1950 a 1980, a humanidade viveu com a sensação de que a qualquer momento tudo poderia acabar. E não é exagero. Nessa época, existiam ogivas nucleares suficientes para destruir o planeta inteiro mais de 10 vezes. Os Estados Unidos e a União Soviética competiam para ver quem criava as armas mais letais, mais rápidas, mais indetectáveis. Bombas cada vez mais poderosas eram testadas em segredo. Submarinos nucleares cruzavam os oceanos com mísseis prontos para disparar. Cada lado observava o outro com desconfiança, usando satélites, espiões, radares e sensores que cobriam quase todo o planeta. E com tanta vigilância, o risco de erros era constante. O ano é 1983. Ronald Reagan é o presidente dos Estados Unidos. Yuri Andropov é o líder da União Soviética. O clima político está particularmente hostil. Reagan chama a União Soviética de Império do Mal em discursos públicos. Os soviéticos acreditam piamente que os americanos planejam um ataque surpresa e se preparam para revidar a menor provocação. Enquanto isso, nos bastidores, operações militares do Zilaio simulam ataques com aviões entrando em áreas sensíveis próximas à fronteira soviética. Em resposta, a URSS aumenta a vigilância. Seus sistemas de alerta são calibrados para detectar qualquer possível lançamento de míssil. E é nesse clima, com os nervos à flor da pele, que o mundo chega à noite de 26 de setembro de 1983. Um detalhe que poucas pessoas entendem sobre esse período é o quão frágil era a comunicação. As decisões estavam nas mãos de poucos homens, um general mal informado, um operador de radar interpretando mal um sinal, um alerta falso e... pronto. O mundo podia ser destruído antes que alguém percebesse o erro. Não havia tempo para debate, não havia botão de desfazer. Em minutos, mísseis poderiam atravessar continentes e transformar cidades inteiras em poeira radioativa. Tempo entre a detecção de um possível ataque e a decisão de revidar era de apenas 15 minutos. Agora imagine isso. Você está em um centro de comando militar, diante de dezenas de telas, cercado por alarmes e códigos secretos. De repente, uma luz vermelha pisca. Um alerta grita: míssil lançado. Você não tem tempo para confirmar com satélites externos. Os protocolos dizem:
Relate imediatamente. O comando tomará as medidas. Mas o que você vê pode ser um erro. Ou pode ser real. Se for real, e você não reagir, seu país será destruído. Se for um erro, e você reagir, você pode iniciar a Terceira Guerra Mundial. E esse foi exatamente o dilema enfrentado por Stanislav Petrov, o homem que, naquela noite silenciosa, sentou-se diante do fim do mundo. Já passava da meia-noite quando Stanislav Petrov chegou ao seu posto. Era uma noite aparentemente normal, sem nenhum indicativo de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Petrov era tenente-coronel da Força Aérea Soviética, e sua função naquela madrugada era monitorar o sistema de alerta precoce OCO, um complexo tecnológico recém-implementado para detectar lançamentos de mísseis vindos dos Estados Unidos. Petrov se acomodou na sala de comando, uma sala escura, cheia de telas, mapas iluminados e luzes intermitentes. O local parecia uma mistura de central de controle espacial com sala de guerra. Ele já havia passado por isso muitas vezes. Turnos, noturnos longos, silêncio cortado por sons eletrônicos e o peso invisível da responsabilidade. O que poucos sabiam, e que ele mesmo reconhecia, era que em suas mãos estava o destino de milhões de pessoas. 40 minutos após a meia-noite, um alarme cortou o silêncio como uma lâmina. Um míssil havia sido detectado. Os monitores emitiam sinais de emergência. O sistema indicava com clareza. Os Estados Unidos haviam lançado um míssil nuclear em direção à União Soviética. Petrov sentiu o coração acelerar. Ele se aproximou da tela e confirmou. Um míssil balístico intercontinental. Isso por si só já seria suficiente para iniciar um contra-ataque nuclear. Mas antes que pudesse reagir, o sistema emitiu um segundo alerta, e depois um terceiro, quarto e quinto. Em poucos segundos, o computador de vigilância soviético informava que 5 mísseis nucleares haviam sido lançados dos Estados Unidos. 5 projéteis letais, viajando a milhares de quilômetros por hora, prontos para atingir alvos estratégicos na União Soviética. Para os protocolos militares, não havia tempo a perder. O procedimento era claro. Comunicar imediatamente o alto comando e iniciar o contra-ataque nuclear. Em menos de 10 minutos, toda a cadeia de comando soviética poderia autorizar o lançamento de mísseis em resposta, o que significaria o início de uma guerra nuclear global. Petrov sabia que tinha minutos para tomar uma decisão. Mas algo dentro dele começou a questionar. Ele pensava: por que os Estados Unidos lançariam apenas 5 mísseis? Se fosse um ataque real, eles mandariam centenas de uma só vez. Ele também notou algo estranho. Os radares terrestres não estavam detectando nada. Nenhum sinal físico dos mísseis aparecia, apenas o alerta vindo dos satélites. Em resumo, ele só tinha os olhos da máquina, mas nenhum sinal concreto da Terra. Foi aí que veio a decisão. Petrov fez algo que nenhum manual recomendaria. Ele optou por não comunicar o alto comando imediatamente. Ele desconfiou da máquina e decidiu esperar. Isso significava que, se o ataque fosse real, a União Soviética perderia minutos preciosos para se defender. Mas se fosse um erro, Petrov evitaria uma guerra nuclear. Imagine o nível de estresse. A sala inteira em alerta. Outros operadores o olhando e esperando sua ordem. O relógio correndo. Petrov sozinho contra um sistema que afirmava, com 100% de certeza, que o ataque era real. Ele suava frio. A tensão era quase física. Ele sabia que, se estivesse errado, seria acusado de traição e possivelmente executado por falhar em cumprir ordens. Mas mesmo assim, ele esperou. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. O sistema ainda insistia que os mísseis estavam vindo, mas Petrov segurava sua decisão. Cada segundo era uma eternidade. Ele tinha certeza de que algo estava errado. E então, finalmente, nada aconteceu. Nenhum míssil caiu. Nenhuma explosão. Nenhum impacto. A União Soviética não foi atacada. Era uma falha nos sensores do satélite. Um raro alinhamento de luz solar com nuvens de alta altitude havia causado reflexos nos sensores infravermelhos, fazendo com que o sistema confundisse essas luzes com lançamentos de mísseis. O erro era técnico, mas se Petrov tivesse seguido as ordens cegamente, o mundo teria entrado em guerra. Stanislav Petrov não era um herói tradicional. Ele não carregava uma arma, não salvou ninguém em campo de batalha. Mas naquele dia, ao usar a lógica em vez do medo, ao questionar a máquina em vez de obedecer ao sistema,
Ele salvou bilhões de vidas, e ninguém ficou sabendo. Você imaginaria que alguém que evitou o fim do mundo receberia medalhas, homenagens, estátuas, certo? Um desfile, uma página na história, um lugar de honra nos livros escolares. Mas não foi isso que aconteceu com Stanislav Petrov. Quando o turno de Petrov terminou, ele deixou a base como qualquer outro dia. Nenhuma comemoração. Nenhum reconhecimento. Nenhum alívio coletivo. Apenas o cansaço de quem passou pela maior tensão da vida. E não podia contar para ninguém. Nem para a esposa. Nem para os filhos. Nem para os colegas. Para entender o que aconteceu com Petrov, é preciso entender como a União Soviética pensava naquela época. O sistema soviético era fechado, burocrático e, acima de tudo, obsessivamente controlado pela hierarquia e pelo protocolo. Admitir que seus satélites haviam falhado? Inaceitável. Admitir que o destino da humanidade ficou nas mãos de um único homem que desobedeceu ordens? Pior ainda. Então, o que fizeram? Silenciaram. Poucos dias depois do incidente, Petrov foi chamado para prestar esclarecimentos, mas não para receber agradecimentos. Ele foi interrogado, pressionado, questionado por não seguir o protocolo de comunicação imediata com o comando superior. Oficiais queriam saber por que ele hesitou, mesmo com todos os sinais do sistema apontando para um ataque iminente. A verdade é que Petrov expôs uma falha grave na máquina soviética. Um sistema caríssimo, que deveria proteger o país, não era confiável, e mais ainda, mostrou que o fator humano era essencial, mesmo em uma era dominada por tecnologia e obediência cega. Isso era um problema para o regime soviético. Eles não podiam punir Petrov diretamente, mas também não podiam promovê-lo. O resultado? Petrov foi afastado do cargo, sob o pretexto de instabilidade emocional. Petrov voltou para casa em silêncio. Continuou trabalhando por mais algum tempo em funções menores. Mas aos poucos, sua carreira militar se apagou. Ele nunca contou à esposa o que tinha feito naquela noite. Viveu sem alarde, sem holofotes, sem explicações. Enquanto isso, os jornais da União Soviética seguiam divulgando notícias tranquilas, omitindo completamente o fato de que o planeta quase havia sido destruído. Agora pense por um instante, você está sozinho. Todos os sinais gritam, ataque! O protocolo exige que você reaja, mas seu instinto diz que é um erro. Você teria a coragem de esperar? De arriscar tudo confiando apenas na sua lógica? Ou seguiria a máquina, o sistema, a ordem? Petrov desobedeceu para fazer o que era certo. Ele desafiou o medo, a máquina e o sistema. E essa atitude, silenciosa, racional e humana, salvou o mundo. Petrov foi um desses nomes que não aparecem nos livros, mas que moldaram o destino da humanidade, assim como Arkhipov. Assim como os agentes silenciosos da crise de Cuba. Assim como quem desconfiou de um alarme falso no Havaí. O que todos tinham em comum? Não foram os mais poderosos, nem os mais conhecidos. Foram pessoas comuns, em lugares improváveis, que fizeram escolhas improváveis. A história de Stanislav Petrov parece única, mas ela não é. A verdade é que, ao longo do último século, o mundo já esteve perigosamente próximo do fim, várias vezes. E o mais assustador, a maior parte das pessoas nunca ouviu falar dessas histórias. Momentos em que um botão pressionado, um radar mal calibrado, ou um erro humano poderiam ter colocado fim à civilização. Em outubro de 1962, o mundo chegou a menos de 24 horas de uma guerra nuclear. Os Estados Unidos descobriram que a União Soviética havia instalado mísseis nucleares em Cuba, a apenas 145 quilômetros da costa da Flórida. Mas o que poucos sabem é que, no auge da tensão, um único homem, longe dos holofotes, em um submarino soviético, isolado nas profundezas do oceano, teve nas mãos a decisão de lançar um míssil nuclear contra os Estados Unidos. E ele disse não. Uma escolha solitária, que talvez tenha salvado o mundo. Mas essa é uma história para o próximo vídeo. Se você curtiu essa história, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que vai se surpreender com esse universo. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal, porque aqui a gente revela o lado curioso, inusitado e muitas vezes invisível do mundo ao nosso redor. Até a próxima curiosidade.